Oi, escolhidos! Como você está? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Aqui você vai encontrar uma palavra de vida, de esperança, testemunhos edificantes de cura, de transformação. Hoje nós estamos com o nosso irmão Lucas, que é mais um escolhido da família de Cristo. Seja muito bem-vindo, Lucas. Obrigado, Dani. Obrigado e boa noite a todos aí que nos assistem. Não sei se necessariamente vai estar sendo transmitido agora. Estamos à noite, né? Mas depende da hora que você vai estar assistindo. Bom dia, boa tarde ou boa É noite. verdade, vai ser no horário que a pessoa estiver disponível, né? Vai ficar disponível na É isso aí. plataforma e o horário que a pessoa puder acessar vai ser bênção. Lucas, eu queria ouvir de você o seu testemunho de conversão. Quando você aceitou o Senhor ou se você vem de um berço evangélico, eu quero conhecer um pouquinho mais de você. Perfeito. Bom, meu testemunho de conversão, assim como alguns, né? E também tem esse histórico de testemunho. Eu já sou nascido e criado em um berço cristão, né? Desde de cedo. Então, sou filho de pastores, né? Eu e mais dois irmãos. Eu sou o mais velho dos três. E assim, minha conversão, né? Porque não adianta a gente falar que é nascido em um berço evangélico e que isso já nos dá a certeza, né? De ter um contato com o evangelho, um contato com Deus. Mas minha conversão, se eu for falar para você, foi a partir dos meus 15 anos, onde teve de fato um despertamento, uma vontade ali para praticar o batismo, descer as águas ali por volta dos meus 16 anos, e dali em diante eu comecei, sim, de fato, ali ter ali uma mudança de rota na minha vida, né? Então, os 15 ou 16 anos foi minha conversão. E aí, a partir dessa idade, você já começou a exercer ministério? Como que foi? Então, eu queria te ouvir falar sobre essa parte da sua vida. Batizei, desci as águas com 16 anos. Aí esse despertar, né, para as coisas do reino, vontade de estar na casa do Senhor, vontade de estar despertando aí a obra de Cristo na minha vida. Então comecei a ter um chamado ministerial, né, a partir dessa idade. Tive contato com outros ministérios a qual me acolheram, me ensinaram aí um instrumento, né? Então comecei com 16 anos a tocar. Meu primeiro instrumento foi o violão. Comecei em casa, na verdade. Minha mãe foi a minha mentora inicial, né? Ela já tocava, né? Ela é daquelas irmãs do reteté que pegam a guitarra, né? E a gente ia nos cultos aos lares, né? Então sempre os irmãos chamavam, ela tava com um violãozinho, uma guitarrinha. E até hoje eu não consigo aprender um ritmo que só ela sabe fazer. É impressionante. Ela que aprendeu também cedo, na sua mocidade. Ela me ensinou, né? As notas iniciais. Teve essa minha curiosidade de continuar aperfeiçoando. Cheguei a estudar algum período musical, né? Fiz algumas escolas aqui em Carapicuíba mesmo. Que estou, né? Até hoje aí eu exerço o ministério de louvor na igreja a qual eu congrego. Sou da Igreja Batista Renovada Fonte da Vida, localizada aqui em Carapicuíba, próximo ao Parque Santa Teresa, né? Parque Santa Teresa, Novo Horizonte, Metalúrgico. Então congrego ali desde os meus 16 para 17 anos, foi quando eu me unifiquei a essa igreja e estou nela até hoje. Hoje eu estou com 32 anos, estou nela até hoje, louvando ao Senhor, ensinando, inclusive, né? Repassando o dom que Deus nos deu para outras gerações aí também. Amém, glória a Deus. O meu esposo William, que é seu amigo, né, por acaso, ele comentou sobre um projeto que você participou, sobre auxílio às pessoas no Nordeste. Você gostaria de falar sobre? Claro, assim, como cristão, né, e vem já desse momento de conversão, porque quando a gente tem esse contato com o evangelho, né, de fato a gente converge para as coisas do reino de Deus, não há como a gente ficar parado, estagnado no mesmo lugar, né? Então o Espírito chama, nos convida a conhecê-lo, a mergulhar mais fundo nas coisas do reino. Então foi quando teve ali a oportunidade, né, de eu estar participando de um evento missionário, ali em 2020, janeiro de 2020, né, no início de janeiro, né, início aí inclusive do ano de pandemia, né, a pandemia estourou fortemente aí praticamente em março, né, fevereiro, março, mas em janeiro de 2020 tive a oportunidade de estar indo ao sertão do Brasil, entre Piauí e Pernambuco, numa cidadezinha pequena chamada Afrânio, né? Ficamos 15 dias ali fazendo missão, pregando o Evangelho de Deus, oferecendo assistências técnicas para a comunidade, como auxílios odontológicos. Então, assim, nós fomos um grupo de 70 voluntários. E aí, cada voluntário na sua área de atuação. Então, tinha médico, tinha enfermeiro, tinha advogado. Eu estava lá, né, no meu ramo de atuação. Tudo bem que meu ramo de atuação hoje é tecnologia, assim como o do Will também, né? E aí a gente vai pro sertão do Brasil, a gente vê que é um escasso, né? Um ponto escasso de tecnologia. E eu me perguntava, senhor, o que eu consigo agregar, né? Minha profissão, aquilo que eu trabalhei e estudei na vida, o que eu poderia agregar aqui e contribuir aqui no sertão. Mas mesmo que a gente não consiga compartilhar ou agregar muito valor no quesito profissional, né? Independente disso, mas o Senhor sempre irá nos usar, irá nos mostrar o caminho
caminho, né? Irá nos mostrar na sua palavra aquilo que a gente consegue contribuir e, de fato, ali fazer com que o reino de Deus se propague. Então, janeiro foi esse chamado missionário e abre aspas aqui, né? Eu aconselho, né? E sempre indico pessoas cristãos de verdade, né? Que ou novos convertidos ou crentes já antigos, já de ministério. A gente precisa ter esse contato no campo missionário. Sabe, faz parte do desafio, faz parte da nossa vida ministerial. Nós precisamos ir a campo. Uma igreja que se declara, se denomina igreja e fica só dentro de quatro paredes, de fato, tem que se questionar, né? Se de fato é a vontade de Deus, de fato, os ensinamentos de Jesus ali estão refletidos nesse modelo. Mas eu acredito que o desafio do crente é sempre buscar em Deus, né, essa novidade de vida, né? Essas águas mais profundas, assim como mencionando a passagem de Ezequiel 47, quando ele tem a visão de águas, né? O Senhor ia levando ele para águas cada vez mais profundas, a um ponto que não dava mais para atravessar andando, né? Mas ele precisou atravessar a nado. Então eu creio que essas águas mais profundas que Deus ele refletiu na visão ali juntamente com o profeta Ezequiel são o ministério também do crente, sabe? Da gente procurar essa profundidade no Senhor, não só se limitar no hoje, no agora. Por exemplo, né, um exemplo prático, usando a minha vida, inclusive, né, aprendi um instrumento, estou tocando na igreja, então tenho minha rotina ali de domingo a domingo e amém, estou contribuindo para o ministério, estou contribuindo para o reino. Sim, está também, não deixa de ser uma verdade, mas aquilo que Deus quer para nós, eu creio nisso, e é muito forte, é que além disso, né, o Senhor tem muito mais, né, para nos mostrar e tem muito mais ali para nos levar. São essas águas aí de Ezequiel. Então, fechando aspas, né, tá aqui o convite, a provocação para quem ainda não teve o privilégio, o prazer, a oportunidade de estar indo a campo, vá a campo. Deus é tremendo e a experiência com Deus no campo ela é totalmente diferente daquilo que a gente vive no ministério. É diferente, mas ela se agrega, né? Ela tem a participação e a importância ministerial, aquilo que a gente aprende na nossa igreja local, com a escola bíblica, com os conselhos dos nossos pastores, com os testemunhos que são ouvidos dentro do ministério do templo, mas também o Senhor nos chama para ter uma vivência fora do templo. Entende? Então, eu tive essa oportunidade em 2020, através de uma CIA chamada Sertão Clama, não sei se você conhece, ouviu falar, mas e eu fui convidado através de um colega de seminário, o Alan e a sua esposa Roberta. A gente fez esse trabalho no sertão, ficamos lá esse período e o Senhor operou grandes sinais, prodígios e maravilhas, né, se eu posso assim dizer. Inclusive, eu estava vivendo um momento da minha vida, Dani, até esse período, que eu estava um pouco descrente, posso até usar essa palavra mesmo, estava descrente. Aí você pergunta, pô, mas você que veio já de um berço, já tem um histórico, filho de pastor, né? E tantos anos ali de conversão, como assim descrente, né? De fato, a gente, como ser humano, a gente tem os nossos momentos, né? De altos e baixos ali. Por que descrente? Por conta da mesmice mesmo, sabe? Da rotina. Eu queria sair da rotina, eu queria buscar algo novo. E eu sempre me questionava, Senhor, mas será que é só isso? Né? Cadê os milagres que a gente sempre ouviu e lê na Bíblia, né? Que o Senhor fez e a sua promessa que o Senhor iria continuar fazendo. Hoje, nos dias atuais, né, a gente que vive aqui no centro, né, São Paulo, tudo mais, a gente não vê isso com tanta frequência, né? Quanto tempo faz? Eu me questionava, né? Quanto tempo faz que eu não vejo um cego enxergar, um paralítico andar, uma cura assim ocular dentro do meu ministério, de alguém falar, ó, eu fui curado agora e eu conhecendo o histórico da pessoa. Faz tempo que a gente não vê isso, né? Cada vez tem se tornado, estava mais escasso naquele período. E aí, um dos motivos que fez também eu aceitar o desafio foi essas indagações internas, né, que eu estava tendo. E quando a gente vai pro campo, né, o Senhor ele nos pega de surpresa, né? E é interessante que o Senhor, a gente acha que ele não nos ouve, né? Mas a palavra vai dizer que o Senhor ele nos vê e ele nos ouve, né? Quando ele fala, estão atentos os meus ouvidos à oração que é feita, né, neste lugar. E eu creio que ali no momento daquele momento que eu estava vivendo, o Senhor ouviu minha oração, ouviu o desejo do meu coração. E no campo missionário, né, no sertão, de fato, eu pude ver, presenciei, inclusive, milagres que o Senhor ali atuou através das vidas daqueles voluntários. Foram 70 voluntários. Então, nós vimos ali cura de cisto, por exemplo. A gente foi no mercado, né, a gente ia sempre em grupos, né, de 2 ou 3, e ali a gente ia nos mercados, nas praças, a gente orava, a gente chegou a fazer uma cruzada, acho que no segundo dia que a gente chegou no vilarejo, e a gente oferecia às pessoas, né, uma oração, posso orar por você, né, e conversava com as pessoas, entrava ali nos estabelecimentos, lia uma palavra,
E sim, de fato tinham pessoas ali que chegavam para nós ali contando a sua história, contando ou mostrando alguma enfermidade que tinha. Então uma das pessoas chegou a ser uma senhora, né? E tinha de fato um cisto ali, né? Um caroço ali que as meninas, as irmãs que estavam conosco, puderam ali testemunhar, passaram a mão e sentiram de fato ali o caroço, aquele cisto ali no peito dela. E ali em um determinado momento a gente estava orando, vamos fazer uma oração, a gente veio aqui para isso, né? Deus, a gente deixou tudo para trás, família, né, trabalho, e viemos aqui neste lugar para que o Senhor venha nos usar, a gente de fato ser usado por Deus. Então a gente começou a orar, intercedeu por aquela pessoa. Oramos a primeira vez, aí uma das meninas que estavam conosco no nosso grupo pediu para ela apalpar o cisto, né? E aí depois da primeira oração ela apalpou o cisto assim, e ela tinha dito assim: "Olha, eu tô sentindo que tá diminuindo, né? Ainda tá aqui o cisto, mas tá diminuindo". Aí a gente olhou assim um pro outro assim, meio que descrente. A gente tava descrente nesse momento, olha, será? Será que de fato que a gente orou aqui e o negócio tá acontecendo? Então vamos continuar, né? Já que ela tá falando, a gente vai continuar, vamos ser de fato usado por Deus. A gente começou a orar de novo pela segunda vez. Finalizamos a segunda oração, ela colocou a mão e falou assim: "Olha, gente, ainda tem um carocinho aqui, tá diminuindo, continue orando". A gente continuou orando pela terceira vez. E no final da terceira oração, quando ela colocou a mão, Dani, por incrível que pareça, até aquele momento tava descrente, mas depois quando ela colocou a mão, ela falou assim: "Ó, gente, o Cício não tá mais aqui, eu não tô sentindo mais nada". Meu E as meninas Deus, que colocaram a mão ali, forte! colocaram a mão ali também, né? Falei, não, não é possível, gente. A gente não tava acreditando. A gente não tava acreditando. As meninas colocaram a mão e falei, gente, é verdade. Até alguns minutos atrás tinha um caroço ali. Agora não tem mais nada. Então colocou a mão ali, a mulher foi curada, né? Aquela mulher foi curada através da oração. O Senhor usou as nossas vidas ali e aprove a Deus abençoar aquela vida. Então, foi uma experiência, uma bênção de Deus para aquela alma, mas também o Senhor se provou a nós, dizendo: Olha, eu ainda sou Deus, eu ainda faço, né? E foi uma das respostas da minha oração que eu tinha feito aqui no centro de São Paulo. O Senhor foi responder lá no campo missionário. Assim, tá aqui, ó, você estava perguntando para mim alguns dias atrás onde estavam os milagres, os prodígios e maravilhas, você acaba de presenciar um. Ali, naquele momento, eu já, ó, Senhor, faça conforme lhe apraz a sua vontade, eu tô aqui, eu vou mergulhar de cabeça e eu quero mais, né? Interessante isso, né? A gente sempre quer mais de Deus. Esse foi o primeiro milagre, assim, que a gente, e testemunho de vida que eu presenciei ali de fato no sertão, né? Foram 15 dias, assim, intensos de trabalho, o Senhor. A gente foi, na verdade, com o intuito de ensinar, de ser resposta de Deus ali para a vida daquelas pessoas, né? Onde o evangelho não tinha chegado, mas nós saímos dali, particularmente eu saí dali com aquele sentimento: olha, eu fui para ensinar, mas quem foi ensinado fui eu, né? Eu fui para dar, mas quem recebeu fui eu. Eu aprendi muito ali com Deus ali naquele momento, né? As crianças, eu estava no trabalho missionário, cada voluntário ele é direcionado a um setor, e eu fui direcionado para o setor a qual cuidava das crianças, né? As crianças, departamento infantil, vamos se dizer. E ali a gente se vestia de palhaço, né? A gente ensaiava algumas peças teatrais, ali trabalhava com as crianças. Então, um primeiro aprendizado ali, né? Um primeiro aprendizado. Quando a gente trabalha com as crianças ali, a qual não tem, talvez não tenha ali o acesso que a gente tem hoje ali, aqui, vivendo aqui no centro da cidade. Mas, por exemplo, a gente, num determinado momento, a gente foi distribuir lanche para as crianças, né? Aí, então, aquele pãozinho com patê, né, e tudo mais, e uma caixinha de suco, essas caixinhas que a gente compra no mercado. E aí teve um momento que a gente foi dar uma caixinha de suco ali para uma criança, e ele não sabia o que que era. Uma caixinha de suco, ele não sabia, né? Ou seja, ele nunca teve acesso àquilo. Aí a gente deu para ele e começou a brincar ali, começou a brincar de carrinho, ele não sabia nem tirar por onde começar, tirar o canudinho e colocar, né? E aí aquilo quebrou meu coração, né? Aquilo quebrou meu coração. Aí a gente foi lá, a gente ajudou ele ali, né? Ó, não é assim que faz, isso aqui não é brinquedo, é um suco, né? A gente furou ali, aí quando ele experimentou, sabe aquela cara de surpresa, assim, nossa, né? Primeira vez, parecia que ele estava experimentando aquilo. Isso é Brasil, gente, né? Isso é pessoas aqui no nosso país. Então, primeira lição, muitas vezes a gente quer ir para as nações, né? A gente quer ir para a África, evangelizar, sendo que tem muito trabalho a ser feito aqui do lado, né? Do nosso país, tem muitas tribos e almas aqui precisando do evangelho de Jesus, precisando desse aconchego, né, desse abraço, né, principalmente as nossas crianças. Então a gente não precisa, obviamente, não que as outras nações não precisem do evangelho, mas todas as pessoas precisam, né, onde o evangelho não chegou, não alcançou. Mas a gente não precisa ir tão longe, né, para fazer a obra de Deus.
a gente pode começar aqui agora, no nosso bairro, né, no nosso país. Esse é um dos testemunhos do sertão, Dani. Como é que tá o nosso Meu tempo? Deus, Você é vai, você vai me muito ajudando aí. forte. Se não se deixar, eu vou falando, Fica à eu vou falando, eu vou vontade, falando. fica à vontade. Entendeu? Não tem um tempo cronometrado, não. Fica à vontade. E a nossa ideia aqui é isso mesmo, é compartilhar. Que forte o seu testemunho, né, sobre o campo missionário. O meu pai, ele era missionário. Então, assim, a gente conheceu um pouco, né, do que é missão. O meu pai, ele formou muitas igrejas no meio dos índios, assim, né, do pessoal mais simples, lá em São Luís do Maranhão. Então ele plantou, ele tinha essa parte da mão de obra dele era de construção. Então ele construiu a igreja mesmo, foi lá, ergueu do chão e implantou uma igreja lá. Então realmente é um povo que é carente. Às vezes você fica ali, né, irmão Lucas, preso em quatro paredes, né, e acaba caindo nessa tentação do desânimo do dia a dia, sendo que há almas clamando por nós. Há pessoas Sim, realmente que são necessitadas e esse choque de realidade que você teve e que você citou, né, do menino com a caixinha de suco, são coisas assim que para nós é simples, que a gente nem dá valor. Mas que tem pessoas que estão clamando, e como a palavra fala, eu tive fome e ninguém me deu de comer. Eu senti frio e ninguém me vestiu. Esses atos de justiça, né, que a Bíblia nos ensina, que a palavra nos direciona, realmente nos alimenta. Quando a gente está ali trabalhando, nós recebemos também, né? É aquilo que você falou. Foi tão gratificante para você que você sentiu que você recebeu mais do que deu. E é dessa forma mesmo, né? Nós somos sempre revestidos pelo Senhor quando estamos trabalhando para o Senhor. E é tremendo esses testemunhos de cura, né? Porque você está ali na prática vivendo o ID do Senhor, né? E ele diz: esses sinais sim, seguirão ao que crê. Então você viveu esse tempo exatamente. de cura, de milagre, de provar o evangelho na prática. Isso é maravilhoso. Eu quero agora trazer mais para o lado pessoal, né? Nós ouvimos sobre a sua Sim. conversão, sobre o seu ministério. Eu queria que você nos testemunhasse sobre o seu casamento, falar do seu, como é que foi esse bom encontro, né? Que a gente chama assim de bom encontro, por quê? Porque tem muitas pessoas esperando no Senhor e às vezes até desanimou. E o seu testemunho pode ir de encontro a essas pessoas que estão ali aguardando, esperando no Senhor. Eu não sei como que se deu esse encontro entre você e a Aline, mas a gente gostaria de saber e de conhecer. Fala um pouco para nós como é que foi esse encontro seu da Aline, o casamento. Vamos lá. A gente entra numa área delicada agora, né? Não, tô brincando. Vamos lá. O meu encontro com a Aline foi também uma resposta de oração, né? Resposta de oração. Então, eu estava fazendo parte já do grupo e Ministério de Louvor da igreja, né? E a gente, como Ministério de Louvor, é comum a gente receber convites para a gente congregar, né? E participar de outros eventos aí em outras igrejas. Então, acho que eu tinha 17, 16, 17 anos, né? Já no ministério, e a gente tocava, né? Era eu e mais um grupo de amigos, né? E todo mundo solteiro, né? Todo mundo solteiro. E aí sabe como é que é a cabeça, né? 16, 17 anos solteiro, ficar indo de igreja em igreja ali tocando, louvor aqui, louvor. A gente vai, toca, né? Louva ao Senhor, mas também a gente tá ali no culto, né? É lógico que a atenção e o culto é para o Senhor, mas o nosso coração a gente vai olhando, a gente vai vistoriando terreno. A gente vai vendo o que tem nas outras igrejas, né? E aí, final de culto, né? Acaba um final de culto, a gente vai, né? Quer fazer amizade, acaba se envolvendo ali. Inclusive, as igrejas têm provocado isso, né? Quando promovem acampamento e querem fazer um entrosamento, né? Ah, vamos chamar a sua igreja com a minha, a gente vai para o acampamento, né? E tem esse convívio, esse entrosamento, né? E essas atividades, né, acabam beneficiando esse contato, né, e fazendo com que muitos homens e mulheres aí se conhecessem, né, e se relacionassem através desses ministérios. Por eu fazer parte desse ministério de louvor, a gente tinha vários convites ali, eram semanais, né, cada final de semana a gente estava numa igreja diferente tocando, e participando também de festivais, né, de música gospel, enfim. E ali eu comecei ali no meu coração, né, a gente sempre passava ali pelas igrejas, conhecia bastante gente, mas eu comecei no meu coração, começou um desejo no meu coração de ter alguém, né, de ter uma companheira, amigo e tudo mais. Aí teve um dia que uma irmã, num dos nossos cultos de domingo à noite, a gente estava louvando, aí eu tocava violão, aí tinha o menino que tocava comigo baixo, o baterista, né? Nós três. A gente estava sentado na primeira fileira do culto.
E aí uma irmã, Deus usou uma irmã do nosso ministério mesmo. E ela não sabia de nada, assim, eu tinha feito uma, né, nos meus particulares com Deus, né, a gente vai orando, vai pedindo para Deus, ó Senhor, levanta alguém, né, já que o Senhor não quer, talvez, que eu busque alguém de fora, né, por conta da palavra do jugo desigual e tudo mais. Então, que o Senhor venha preparar alguém aqui, né, do ministério, alguma companheira aí que tem a mesma visão de reino, e mesmos ideais que eu tenho. E aí, nesse culto, a irmã, usada por Deus, ela vira assim no meio da mensagem para nós, inclusive, não foi só para mim, mas para nós três. E aí, a mensagem de Deus foi bem clara para nós, né? Foi um português claro e alto, né? Segunda lição que eu tiro, né? Às vezes a gente quer que Deus fale conosco, né? E a gente espera aquela voz, né? Ou o Deus falou comigo, falou em língua estranha, por exemplo. A gente tá aqui, a gente é do reino, a gente pode falar, né? Falou em língua estranha, mas não entendi nada, né? Mas eu tenho para mim as experiências que eu tenho com Deus, assim, quando Deus quer falar algo comigo, né? Ele fala de forma clara, simples, o português que a gente entende, a nossa linguagem, né? E sem muito jargão, sem muito som de trovoada, né? E tudo mais. Foi muito simples. Ó, ela virou pra gente e falou assim: irmãos, vocês três aqui, ó. Deus manda dizer para vocês que é para vocês parar de ficar procurando alguém nas igrejas. Para de ficar indo atrás, né? No momento certo, Deus vai trazer, né? Deus vai trazer. Então, assim, foi aquela mensagem, ó, não corra atrás das bênçãos, né? Mas no momento certo, elas te alcançarão. Elas virão através de você. Naquele momento ali foi a resposta de Deus para mim. Né? Amém, amém, Senhor, né? Então foi um momento que a gente parou ali de ficar caçando, né? Igreja em igreja, pulando ali para ver e ficar vistoriando terreno alheio. E a gente sossegou um pouquinho o fogo. E aí no momento certo, né? Dos festivais aí que a gente também estava no nosso coração, né, e a gente tocava instrumento. Em um desses momentos eu conheci a Aline, né? A Aline era de uma outra igreja, outro ministério. Tava ali acompanhada ali de alguns amigos que inclusive tocavam na nossa banda de louvor. E nesse momento eu conheci a Aline, a gente começou a conversar, né, como amigo mesmo, né. E ali com ela eu senti que eu podia ter assuntos mais abertos, né, e ali eu senti que eu podia contar coisas particulares minhas e ali, sabe, foi de Deus mesmo, eu senti que era a pessoa certa. E aí a gente ficou um mês ali conversando, ali tendo uma amizade sadia, e depois de um mês eu, vou falar assim, o português claro, meti as caras, né? Eu fiz a pergunta, né? Eu falei, e aí minha irmã, né? Até quando a gente vai ficar, né? Conversando aqui nesse lenga-lenga, né? Sendo um pouco mais direto aqui. Até então, naquele momento, ela não tinha essa visão, né? Ela não estava olhando, ela não me olhava como um relacionamento, mas de fato ela me olhava como um amigo, né? Um amigo que a gente tinha ali um certo nível ali de afinidade. Então, na partir daquele momento que eu fiz o pedido, né, eu falei para ela como que estava meu coração, abri meus sentimentos, qual era a visão de futuro que eu gostaria de ter com ela. Naquele momento em diante, ela começou a olhar para uma ótica diferente, né, e falou: "Ó, amém, vamos orar, né, vamos ver se de fato é isso que Deus quer para nós". E eu já tive experiências como essa no passado, né, quando eu chegava a conversar com algumas irmãs e elas sempre pediam essa pausa da oração, né? Essa pausa da oração é comum no nosso meio, né? Só que é interessante que nas outras experiências que eu tive, quando eu chegava nesse momento de pausa da oração, no dia seguinte eu já não conseguia olhar para a pessoa, né? Vergonha, enfim. E ali o distanciamento ele era iminente, sempre ocorria. Já com a Aline não. A Aline a gente teve esse momento de oração particular, né? Orando a Deus, buscando em Deus se de fato era a vontade de Deus para nós, mas a gente continuou o nosso relacionamento, continuou conversando, e a gente sentiu que o sentimento foi aumentando, né? Foi aflorando. 2 meses ali que eu conheci a Aline, né? Um mês de amizade, completando o segundo mês ela aceitou, e a gente começou a namorar, a gente ficou 2 anos, né? Fizemos 2 anos de namoro, né? Não foi fácil, né? Não é fácil, não quero romantizar aqui o relacionamento, né? Principalmente do cristão, é difícil, é complicado, né? Tem briga, a gente briga como todo mundo, discute, mas essa é a diferença, né? O relacionamento cristão, quando a gente passa por esses momentos de atritos, altos e baixos, os frutos do Espírito que habita em nós faz com que a gente tenha ali o domínio próprio, a gente reconheça quando a gente está errado, fala assim, não, eu errei, desculpa, você me perdoa, e tudo certo, a gente segue, né?
depois de 2 anos aí de namoro, a gente veio a oficializar o casamento, tá bom? Agora só não me pergunta de data, porque se você falar, começar a falar de data aqui, quantos Aí anos, te quando que foi, complica, aí você né? me complica. Aí você me complica. Amém. É bem isso mesmo. O nosso Deus, ele é um Deus simples também. Às vezes a gente complica, né? A gente fica esperando algo mágico, algo diferente, e Deus está Algo dando sinais. sobrenatural, né? É. E o Senhor já está É, nos dando os sinais, né? O Senhor, ele trabalha de uma forma que sim. a gente vai entender. Então, ô Lucas, eu gostaria de te ouvir agora sobre a sua filha, que você tem um testemunho muito impactante. Divide com a gente esse testemunho, por favor. O testemunho da Sofia, né, que é a nossa segunda filha, hoje eu tenho um casal, o Pedro, ele tá com 7 anos, e a Sofia vai completar 2 anos agora, quarta-feira que vem, dia 7. O testemunho da Sofia, ele é em conjunto com o Sertão, com o impacto do Sertão no final de 2020. Por quê? Porque ali no final ali da caminhada ali no campo missionário, dezembro de 2020, janeiro de 2020, perdão, o Senhor já estava ministrando no meu coração, só que até então eu não tinha ainda noção do que estaria por vir. Então, o Senhor sempre ministrou no meu coração e muito forte, né? Desde quando a gente foi pro campo missionário, desde da ida como a volta, né? E acho que não foi uma ou duas vezes, acho que foram umas 3, 4 vezes que a mensagem de, olha, até então eu já tinha o Pedro, né? Nessa época, o Pedro estava com 5 anos, né? 4 para 5 anos. A gente estava deixando família para trás, né? A gente estava abrindo mão da nossa família durante 15 dias, né? Eu estava abrindo mão da minha família durante 15 dias. Foi num período que eu tirei férias do meu serviço. Durante 15 dias eu estaria longe deles, né? Principalmente do Pedro, né? Que eu tinha, ele era filho único, eu sou e era muito apegado com o Pedro. E aí quando você tá no ônibus, né, você tá indo, né, e aí quando começa a cair a ficha de que de fato você tá indo viajar, você vai ficar 15 dias longe da sua família, você fica com o coração angustiado, né, sempre lembrando, nossa, tô indo, né, e orando a Deus para que o Senhor cuide dele, ó Senhor, coloca nas tuas mãos, né, mas se alguém ficar doente, eu vou estar longe, eu vou estar lá no sertão do Brasil, né, não vou conseguir fazer nada, não vou conseguir acudir e tudo mais. Então, desde a ida até o campo, o Senhor já ministrou no meu coração com a seguinte mensagem: ó, quando você estiver no campo, cuida dos meus lá, né? Cuida do meu trabalho lá, cuida da minha obra lá, que aqui da sua casa cuido eu. Então, isso repercutiu muito forte no meu coração. Cuida das coisas do reino, que das suas coisas cuido eu, sabe? E de fato Deus trabalha assim, né? A gente trabalha para Deus, a gente está disposto a ser um instrumento usado por Deus, né? E quando a gente se coloca nessa posição de instrumento usado por Deus, o Senhor ele responde, ele nos honra e de fato ele está livrando a nossa família, está cuidando da nossa família, né? Só que é muito lindo isso na, na pronúncia, né? Na teoria, mas Na teoria. na prática, Dani, olha, eu já vi muito pregador falando, né, ministrando dessa forma, né, com autoridade e tudo mais, mas na teoria até então eu só tinha a teoria, eu só tinha e vivia a teoria, né, eu não tinha a prática. Então foi isso no ônibus na ida, foi essa mensagem durante e na volta também, né, ó. E quando a gente volta para casa, é aquele sentimento, nossa, que bom, né? Deus cuidou da minha família durante esses 15 dias que eu estava fora. Só que eu achava que essa mensagem ela tinha finalizado ali, no meu retorno para casa, né? Quando na verdade não, eu não sabia o que estava por vir. Que quando eu cheguei ali em janeiro, né? A gente ficou 15 dias lá, então saí no mesmo mês e voltei no mesmo mês. A gente começou, aí o Covid estourou, né? A gente ouvia falar. Eu estava lá no sertão e eu estava com o celular e vendo os noticiários. A gente estava ainda ouvindo ali do vírus que estava ali na China e tinha relatos de pessoas que estavam caindo na rua. Não sei se você lembra disso, né, caindo sem motivo, isso em janeiro. E é quando estoura mesmo de fato a crise no Brasil ali, né, em fevereiro, março, aí a gente, né, teve o período aí de home office, né, a gente não estava resguardado e tudo mais. Só que nesse momento, aí o pessoal começou a chamar a gente de doido, né? Nesse momento, o meu e da Aline, a gente já tinha e estávamos com planos de ter um segundo filho, né? Antes mesmo de eu ter ido para o sertão. Para ter o quê? Por causa do Pedro, né? Para ter uma irmã ou um irmão que pudesse o auxiliar. O fato de ele tá sozinho, é bom ter um irmão quando ele crescer e tudo mais, né? Fazendo planos e futuros aí para nossa família. Então, quando eu voltei, e bem na época de pandemia, Deus colocou num desejo no nosso coração que a gente ia tentar o segundo filho.
Aí muitas pessoas vieram pra gente e falaram assim, não, vocês são malucos, vocês são doidos, né? A gente tá em crise, né? Quem que é doido de fazer filho no momento de pandemia e tudo mais. Mas no nosso coração a gente estava em paz com Deus, né? Olha, se a gente parar, deixar de viver, né, em momentos de dificuldade, então a gente pode pegar a Bíblia e rasgar, porque o que o povo de Deus, biblicamente falando, viveu em momentos de crise e dificuldade, e não há relatos que cabem ali à resposta de Deus, né? Todos os momentos de dificuldade o Senhor nos livrou, né? Desde o deserto ali, desde da libertação do Egito, no deserto, o Senhor sempre cuidou. O nosso Deus é um Deus que cuida do seu povo, né? Não só momentos de felicidade, mas principalmente dos momentos de dificuldade. Então a gente estava com o nosso coração em paz do Senhor. Então a gente não parou os nossos planos, a gente não parou a nossa vida por conta dessa crise que a gente sofreu, né? Durante aí praticamente esses 2 anos aí de pandemia. Então 2020 a gente começou ali a trabalhar nesse projeto chamado Segundo Filho. Então a Aline engravidou na pandemia. A gravidez ela foi tranquila, assim, diferente da primeira gravidez do Pedro, que ela teve descolamento de placenta e tudo mais. Na segunda gravidez não teve isso, né? E aí, ao final da gravidez, a gente já vira um ano para 2021. O mês é fevereiro, entre fevereiro e março de 2021, a gente começa a fazer os exames de rotina e foi detectado, né, num desses exames, né, aquele que a gente faz do coração, que a Sofia ela iria vir ao mundo, porém com as artérias do coração invertidas, né? As artérias do coração invertidas. Então é o chamado de TGA, transposição das grandes artérias. Essa era a cirurgia e o procedimento que ela deveria fazer. E detalhe, esse procedimento, né? Na época eu tinha estudado uma lida, se eu não me engano, né? Posso estar falando aqui exatamente com os dados, mas é aproximadamente, esse procedimento era conhecido no Brasil uns 40 anos que ele era praticado. Então, nos últimos 40 anos é que se descobriu esse procedimento. Antes disso, não tinha esse conhecimento. Então, as crianças vinham ao mundo, né, com essas artérias do coração invertidas e não se sabia o porquê. E muitos ali eram diagnosticados pela medicina como mal súbito. Ó, morreu, né? Veio, teve ali o nascimento, passou alguns dias ali e a criança morria. E ali o médico na guia colocava mal súbito, porque não sabia ainda. Então, aí foi descoberto aí esse procedimento, essa cirurgia, nesse período, e a Sofia era uma das pacientes, né, que viria ao mundo com essas artérias invertidas e precisaria passar por esse momento. Naquele mês, naquele momento que a gente soube, né, e essa notícia nos impactou, a gente ficou desolado, né, a gente ficou desolado, a gente como pai, né, vocês são pais também, a gente sabe como mexe com a gente, né, principalmente quando envolve filho, como a gente fica. E naquele momento, a única reação que a gente teve foi dobrar nosso joelho e clamar ao Senhor. Né? Eu consolava a Aline, ela me consolava. E nós dois juntos ali orávamos durante a noite, madrugada, a gente ajoelhava, clamava a Deus. E uma coisa difícil, né, Dani, é que nessa caminhada é que a gente temos que estar também, inclusive, dispostos não somente a ouvir o sim de Deus, mas também a ouvir o não de Deus, sabe? Uma coisa que eu aprendi, tenho aprendido com o Senhor, né? Porque a palavra do Senhor vai dizer, né? Eu sei o pensamento que tenho sobre vós, não é pensamento de mal, mas sim de bem. Então, aceitar a vontade de Deus para nossa vida. E a gente sabe que a vontade de Deus para nossa vida ela é boa, ela é perfeita e agradável. Está lá em Romanos 8. E só que a vontade boa, perfeita e agradável de Deus não quer dizer que sempre o Senhor estará disposto a dar o sim para nós. É isso que a gente tem que entender. Mas nós temos que estar dispostos a, inclusive, aceitar e ouvir o não de Deus. E o não de Deus, muitas vezes na nossa vida, muitas vezes não, 100% de certeza da nossa vida, o não de Deus é também uma manifestação de misericórdia e graça. Só que muitas vezes, a gente não quer ouvir, né? Difícil. A gente orava, né? E muitas vezes eu orava, Senhor, cura, Senhor, restaura, não é possível, não. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é fiel e é poderoso para restaurar, o Senhor é fiel e poderoso para fazer com que essa criança nasça e no nascimento dela, quando os médicos forem fazer o exame, vai ver que está tudo no lugar. Essa era a minha oração. Só que eu sempre finalizava, só que Deus, seja feita a tua vontade, sabe? É muito forte isso, porque vontade de Deus, se a vontade de Deus naquele momento for falar não, para mim eu preciso estar com o meu coração preparado para isso. Né? Por mais que a gente não queira ouvir, mas o coração tem que estar pronto a ouvir. Né?
E eu tinha medo que, olha, se a resposta de Deus para a nossa oração for não, eu tinha medo, inclusive, de me desviar dos caminhos do Senhor, de não aceitar o nosso lado humano, né? Ele assim, será que eu vou aceitar? Será que eu não vou me frustrar com isso? Infelizmente, a gente não consegue se livrar desses pensamentos, né? Se tivesse um jeito mágico de, ó, não, não quero pensar isso, não quero pensar coisa ruim. Não pensava, só pensava coisa boa. Mas a gente tem que estar preparado para isso e eu acredito que Deus também nos prepara para isso. A gente fez a nossa parte, né? Senhor, seja feita a sua vontade. Então, aquilo que compete a nós, nós já estamos fazendo, estamos orando, estamos colocando nas suas mãos, estamos, né, entrando aí com a igreja em oração, mas aquilo e até isso compete a nós fazer, mas o milagre só compete ao Senhor fazer. Então a gente teve que de fato ali deixar nas mãos de Deus, entregar nas mãos de Deus. E foi muito interessante quando a gente fez o exame, a gente primeiro teve o baque, a notícia, né? A gente e a gente foi assessorado e orientado pela médica, ó, vocês vão no dia tal, neste lugar, a gente vai fazer mais um exame para ter certeza, para ver se de fato é isso. Aí a gente foi, né, nos exames que ela foi nos guiando para fazer, e aí foi confirmado que de fato a Sofia aí havia um mundo com essas artérias invertidas, com esse problema no coração, e que pelo SUS, aí é o segundo baque, né? Pelo SUS, se a gente fosse fazer a agenda, a Sofia já ia vir, já estava prevista ela nascer em junho, a gente estava em março, então o tempo era muito curto. E pelo SUS, se a gente fosse fazer todo esse procedimento, ou até mesmo pelo convênio médico, né, que a gente tinha convênio médico, a gente estava suscetível à agenda, né? A gente sabe que tem que ser agendado. E quando a gente foi olhar a agenda, naquele momento não tinha agenda para antes de junho. E a Sofia iria nascer, entendeu? Não tinha agenda. E aí foi, né, até nesse momento eu tava, aí eu e o William, a gente trabalhava aí na mesma empresa. Aí eu comecei a pedir estratégia para Deus, ó, então já que não tem agenda, o que que a gente tem que fazer, doutor? A gente vocês vão ter que fazer tudo no particular, vai ser custeado tudo isso. Eu falei, então vamos, né? Se não tem o que fazer, não dá para contar com o sistema público agora de saúde, né? Por conta de agenda, porque a fila estava muito grande, né? Assim como outras crianças como a Sofia também iriam nascer com esse problema. E a gente começou Deus começou a nos dar estratégia para a gente tentar angariar fundos e para ali começar a passar nas consultas que eram pagas. Então, a gente começou a fazer rifa nesse momento, né? Eu rifei uma câmera que eu tinha, não usava mais, mas uma câmera boa. E graças a Deus deu tudo certo, né? Então, com esse dinheiro das rifas, a gente começou a rifar algumas coisas, eu consegui pagar as consultas. E aí, quando chegou mais próximo da data da Sofia nascer, a gente passou com o cirurgião de fato que ia fazer o procedimento. Ele explicou, ele nos colocou tudo a par da situação, né? O médico bem atencioso. Só que o custo da cirurgia também era alto. Essa cirurgia não é uma cirurgia cara, porque você tem que pagar uma equipe, um anestesista, os materiais. Então o custo também era alto. E naquele momento não tinha dinheiro. Né? Para você ter ideia, era aproximadamente tudo, né? Cirurgia, médico especializado e tudo mais, ia ficar aproximadamente R$ 100.000. R$ 100.000 aproximadamente, tudo isso. E a gente estava no mês de março. A Sofia vinha em junho. Né? O curto era. Aí eu comecei, Muito gente, como é que eu vou levantar próximo já, esse né? valor? Exatamente, como que eu vou fazer para levantar esse valor? Né? E a gente conversando em casa, né? Orando, o Senhor ali sempre. Cogitamos de vender carro. Minha mãe tinha um carro dela, qualquer coisa eu vendo meu carro. Tipo, né? Um jeito a gente vai dar. E a gente desesperado, né? Por conta do fundo, aí onde eu cogitei, ó, eu vou pedir as contas, né? Vou pedir as contas da empresa, ou então eu vou conversar, antes de chegar nesse momento de pedir as contas, eu pensei, eu vou chegar, vou conversar na empresa, porque se eles não me dispensam para ver se não ajuda, né? Com o dinheiro que a gente tem guardado ali do fundo de garantia, né, e tudo mais. E aí eu me viro depois, né? Peço as contas aí que eles me dispensariam e eu me viro depois ali, né? Deus ia prover, fecharem uma porta aqui, eu sei que Deus ele é fiel e cuida da gente para abrir uma segunda porta. Ali naquele momento foi o primeiro não que eu ouvi. Quando eu cheguei e conversei na empresa, né? Eu falei, ó, essa é a situação, né? Não é para comprar nada para mim, não é para comprar carro nem casa, mas eu tô olhando a situação de saúde da minha filha, vai vir ao mundo em junho, eu preciso de recursos para poder pagar a cirurgia, por isso que estou pedindo aí para vocês, se puderem, avaliar e me mandarem embora, para mim usufruir do dinheiro aí dos fundos, né? E aí eles levaram para uma reunião, subiu o tema lá até a diretoria, e na mesma semana quando eles me retornaram, foi o primeiro não que eu ouvi. Eles falaram: olha, infelizmente, a gente entende a situação, a gente não pode abrir precedente para você, porque se abrir para você,
tem que abrir para todo mundo, né? Eu até compreendo, né, o lado deles ali e tudo mais, mas ali foi o primeiro não de Deus, né, que eu ouvi. E aí o coração, como é? E agora, né? Então vou ter que pedir as contas, né? Pelo menos um pouquinho eu vou ter que ir ajuntando aqui, ajuntando ali, a gente vai fazendo. E ali na mesma semana, né, orando ali, vendo em Deus, confiando no Senhor, descansando em Deus, ó, para ver se de fato eu ia tomar aquela decisão. Meu telefone tocou e eis que uma nova oportunidade, uma pessoa que me conhecia meu trabalho e tudo mais, fez ali uma proposta de começar um novo ciclo de emprego, um novo desafio em uma nova indústria, né? Uma nova empresa. E ali a gente conversando e tudo mais, coloquei a situação para ele, né? Que eu não poderia começar assim de fato, né? O nascimento da Sofia era só em junho e tudo mais. E você sabe quando é Deus, né? Porque Deus ele prepara o caminho, ele faz tudo perfeito, né? Então, antes de eu tomar a decisão ali de me desligar, né, e tudo mais, ele veio, ele fechou, eu estava preparando o fechamento de uma porta, estava abrindo outra aqui. Levantou essa pessoa que fez aí essa nova proposta de emprego. Acabou que a gente ficou em negociação ali durante um mês, eu aceitei, né, no final aceitei, e aí é onde de fato eu tive meu desligamento da empresa que eu estava anteriormente, e aceitei iniciar nessa nova que eu estou hoje. E ali ele foi bem suscetível ali ao nosso pedido, né? E eu de fato comecei oficialmente a trabalhar no dia que a Sofia nasceu. Então, o dia que a Sofia nasceu foi o dia que eu comecei a trabalhar. Antes disso, ele falou: não, arruma o que você precisa arrumar, né? Vê o que você precisa ajustar. Então, ali foi. Eu tinha acabado de ouvir o não de Deus lá atrás, eu não entendia. Aquele sentimento de revolta um pouco e também de desespero. Mas aí o Senhor ali alguns dias depois ele vem e responde dizendo, ó, estava desesperado, né, tudo mais, você não estava aceitando o meu não, mas olha aqui que eu preparei para você, é melhor, né, do que aquilo que você estava habituado e conhecia. E ali eu tive ali, né, com essa e outras estratégias ajudaram ali para que a gente conseguisse pagar as consultas, fazer o processo cirúrgico da Sofia, aconteceu, a Sofia nasceu, né? Ficou ali na UTI assim que nasceu, ficou ali uns 15 dias, 2 semanas na UTI e tudo mais. E aí, quando finalizou todo aquele processo cirúrgico, né, hospitalar, aí eu cheguei no médico cirurgião, o doutor, agradeci ele, né, tudo mais. O senhor fez a cirurgia, foi bem sucedida, e agora, a gente tem uma conta para pagar, né? Como que eu faço aí? Como que o senhor quer combinar? Eu não tinha uns 100 mil reais ali na hora. Eu tinha conseguido ali aproximadamente uns 20. Aí ele chega para mim, né? Fala assim, ó pai, tá tudo certo? Como é que tá a Sofia? Eu falo, tá no processo. Tinha acabado de sair da mesa da sala de cirurgia. Tava em momento de recuperação ainda. Correndo ainda no nosso pensamento ali riscos, né? Aí ele, não se preocupa com isso agora, vamos aguardar a recuperação dela e tudo mais. Depois a gente volta a falar nesse fórum. Ali a gente fez o acompanhamento da Sofia então, né? Acompanhamos ela durante o período de UTI, e o senhor ali guardando, cuidando, porque o ambiente de UTI é suscetível a pegar, por exemplo, uma virose, né, bactéria, e ela tinha acabado de nascer, não tinha tomado as primeiras vacinas ainda, ela tinha saído da ela tinha, ela tinha saído da barriga da Aline e já tinham colocado nela num equipamento respiratório, medindo o coração e tudo mais, preparando ela. E a gente ficou praticamente um mês ali morando no hospital, né? Com ela naquela sala de UTI. E a gente olhava as outras crianças ao redor, né? Praticamente todas ali, não era só a Sofia, mas todas as crianças estavam ao redor ali, tinham ali algum quadro de risco, né? Envolvendo coração, pulmão e tudo mais. E ali a gente orava pela Sofia e orava também pelas crianças, né? A gente teve muito contato com pais ali também, e Deus também nos usou ali para ser consolo, né? Alguns pais, e algumas mães ali naquele lugar. A recuperação da Sofia foi muito boa. Menos de um mês a gente já tinha saído da UTI, tinha subido pro quarto do hospital e ali continuamos aí todo o acompanhamento. Depois de 45 dias, a Sofia ela tinha recebido alta e a gente pôde vir para casa, né? A gente pôde vir para casa. E aí, novamente, a gente voltou do médico, né? Doutor, e aí? Meu coração sabe como é que é. Só eu trabalhava, né? A Aline cuidava das crianças e eu sempre preocupado, ó, não posso deixar essas pendências para trás. Eu fui novamente procurar meu médico. Doutor, e aí, o que a gente pode fazer? Como que a gente resolve? Pequenas prestações de X valor durante
praticamente, né, até eu pagar esse valor. Aí ele chegou pra gente e falou assim: ó, fique em paz, né? Fizemos o procedimento e a conta tá paga. Tá paga, né? Vocês não vão precisar pagar, né? Foi basicamente isso. Aí eu falei, não, como é que é, doutor? Repete, né? Meu Eu preciso Deus, que pagar aquela conta? Não, forte. não, vocês não precisam pagar, tá pago, fique em paz, né? A gente tem uma ética médica e tudo mais. E pode ir para casa, aproveita sua filha, né? Vão viver e tudo mais. Aí não tem como, né, Dani? Chega nesse momento, a gente aquele alívio, aquele peso que tava nas nossas costas. Quando aí vem a palavra do Senhor de novo, né? Onde fez todo sentido, né? Aquela palavra que eu recebi lá no campo missionário, olha, cuida das minhas coisas, que dos seus quem cuida sou eu, né? Cuida do reino de Deus, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e todas essas coisas, você serão acrescentadas. Quando Deus fala todas essas coisas que é vestimenta, comida e um lugar para morar, tenha todo esse zelo familiar, a família, né? O pilar da família está envolvido ali, eu creio. E o Senhor ele foi fiel conosco do início ao fim. E aquele fardo, né, que estava sobre mim, eu acredito que Deus tirou aquele fardo das minhas costas e colocou sobre ele, né, sobre a cruz, né. Quando fala ele levou sobre si todas as nossas dores, eu acredito que Jesus ele morreu para os pecados cometidos até aquele momento, para trás, inclusive os que ainda iriam de vir. Todo o peso, sabe? Toda a angústia, tudo aquilo que nos aflige, inclusive hoje, quando o Senhor ele é resposta para nós, aquele peso ele tira das nossas costas e deposita lá na cruz. A gente crê num Cristo que já veio, olhando para um Cristo que já veio e que haverá de vir. Então a cruz está no passado, né, na nossa linha cronológica. Então tudo isso, quando a resposta de Deus chega na nossa vida, é colocada sobre ele, né? E o fato do médico ter vindo, né, de resposta, olha, vocês não precisam pagar nada, a conta tá paga, é muito aquilo que a gente vive, né? O que que Jesus fez por nós na É a cruz, né? graça, Ele né? É a pagou, ele misericórdia, né? pagou, ele pagou alto preço, né? É quase isso, né? Ele pagou alto preço e já tá pago, você não precisa pagar nada, sabe? Foi nesse sentido. Então, para você ver, resposta de Deus, né? A gente tá falando aqui, né? O fórum é testemunho, né? Então há muitas bênçãos e há muito a testemunhar. A gente às vezes acha, como a gente estava comentando, né? Ah, Deus vai responder, vai vir algo místico. Ah, o vento vai bater aqui, vai trazer uma nota de 100, né? A gente, nossa, sabe, procurando algo sobrenatural. Deus tem N maneiras de trabalhar. E eu acredito que Deus ele prefere, e a maior parte das vezes, né? Deus trabalha no simples, Deus trabalha naquilo que é realidade para nós. E de fato, tinha uma conta muito alta ali sobre a mesa e eu não tinha condições de pagar. Mas ali eu creio que a misericórdia de Deus ali me alcançou e ele pagou essa conta, inclusive. Né? Ele pagou todo esse procedimento da Sofia. E a Sofia está aí hoje para a glória de Deus. Vai fazer 2 anos semana que vem. O diagnóstico dela tem sempre melhorado, né? Ela vai passar por uma segunda fase agora, por conta como ela cresceu, o corpo dela desenvolveu. Desde lá a gente tem acompanhado ela mensalmente e desde o início já tinha colocado, os médicos já tinham passado para a gente que ela ia precisar fazer uma correção futura, mas não era tão agressiva quanto a primeira. O pior já tinha passado, né? Que teve que serrar tórax, abrir tudo, costurar, trocar as artérias, né? Essa correção ela já foi feita, mas como o coração vai crescendo e os organismos dela vai crescendo, precisa ali às vezes fazer um ajuste, por quê? Porque às vezes uma veia ela não acompanha o crescimento das demais, então a gente tem que fazer esses ajustes. E nós cremos mais uma vez num Deus do impossível. Se Deus permitir, se Ele quiser que a Sofia passe novamente por essa nova rodada de cirurgia, o Senhor ele é fiel, pode usar a mão dos médicos assim como usou da primeira vez, pode operar um milagre na hora ali, fazendo com que não precise mais fazer nenhum procedimento cirúrgico. Nós cremos no Deus a qual nós servimos, né? Aquilo que fica de experiência para nós, lição, é isso, é confiar e esperar em Deus, né? Porque Ele conhece o nosso coração e nós sabemos, novamente, que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Os pensamentos do Senhor a nosso respeito são de bem e não de mal, né? Então a gente precisa confiar em Deus. Verdade. Glória a Deus. Obrigado, Lucas, por esse compartilhar, por esse testemunho de fé, por compartilhar conosco o quanto o Senhor é bom, né? Até nas tribulações o Senhor ele é bom. Ele é misericordioso, a gente vai aprendendo com ele, né? Com todas as coisas que nós passamos no nosso dia a dia, nós entendemos o agir do Senhor. E é lindo ver, né, isso que o Senhor deixou na sua vida marcado. Trabalha para mim, que eu vou cuidar dos seus. Faz para mim, que eu vou fazer. É descansar, é deleitar no É, Senhor, né?
A palavra ela fala: deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Então, quando você ali descansou no Senhor, confiou, Ele veio criando caminhos. Eu gosto de falar muito isso e eu creio porque eu vivo isso. O nosso Deus, Ele é criador de caminhos. Nós não vivemos por vista, isso não é um jargão cristão, isso é uma verdade nossa. Às vezes, que nem você falou, não tinha a condição, mas o Senhor criou a condição. Através de você agir com fé, de chamar, de ir, de crer que Deus ia prover, Ele proveu. Ele fez além do que você imaginava, né? E aí a dívida foi perdoada. O nosso Deus, Ele tem os meios dele, né, de trabalhar. Sim. E eu gostaria agora de ouvir as suas considerações finais e dizer que foi tremendo, agradecer a sua participação e vamos ouvir aqui qual palavra você deixaria para os nossos ouvintes. Agradeço você, tá, por essa oportunidade. Foi muito gostoso, né, ter esse bate-papo aqui. E eu tenho certeza que almas vão ser edificadas, pessoas vão ter a sua esperança novamente restaurada, né, porque a gente precisa de fato ouvir testemunho, a gente precisa ouvir as experiências que acontecem com outros irmãos. Às vezes a gente acha que isso acontece com a gente, só a gente passa por situações de dificuldade, ou a gente acha que, né, nesse místico, mas não. Nós servimos um Deus misericordioso, Deus tem um agir simples com o seu povo que é simples também, e a resposta de Deus vem. E é isso, a gente tem que olhar para Deus, a gente tem que olhar para o alvo, a gente não tem que ficar só remoendo e chorando a morte da bezerra, né? Vou colocar aqui um palavreado bem comum aqui para nós, e confiar em Deus. O profeta Jeremias, no livro de Lamentações, Lamentações 3, a gente sabe, conhece toda a história de Jeremias, eu não vou me alongar, mas ele viveu um momento ali de frustração também. Frustração, 40 anos ali aproximadamente pregando, foi perseguido. Ele relata ali em Lamentações, olha, como ele se sentia, né? Ele estava praticamente ali num cenário de depressão. Se ele não fosse cristão, eu diria que ele já teria se suicidado, pelo que ele relata. Mas ali quando a gente olha Lamentações 3, né, do 1 ao 20, é só esse cenário de perda, de frustração, de olhar para a situação e ver que, ó, não tem mais jeito. Mas quando ele vira a partir do verso 20, 21, 22, a gente vê toda uma mudança de cenário, uma mudança de ambiente, onde ele para de olhar para o passado e começa a olhar o futuro. Aí ele começa a falar, ó, eu vivi tudo isso, mas alguma coisa eu preciso me lembrar. Diante de tudo isso que eu passei, eu preciso trazer à minha memória aquilo que vai me dar a esperança lá na frente. Então, nessa virada de versículo, ele sai de um cenário ali de situação pessoal, a qual ele estava vendo de sofrimento, mas ele começa a glorificar a Deus. Mas Deus é bom, mas Deus é suficiente, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, por isso elas se renovam. Ele começa a glorificar a Deus. Então, essa é a lição que fica, a mensagem que eu quero deixar aqui para essas considerações finais. A gente tem que parar de enxergar o ontem, aquilo que nos afligiu lá atrás, e começar a olhar e buscar o Senhor, porque Ele que garante o nosso amanhã. Né? O amanhã vem de Deus, o amanhã pertence a Deus. Ainda que o passado e o dia de ontem tenha sido frustrante, pesado, de dor, mas o amanhã pertence a Deus, o Senhor ele é fiel e poderoso para mudar toda a situação, reverter o caminho da história. É o que Paulo fala lá em Filipenses 3, olha, eu preciso olhar para frente, olhar para o Senhor, buscar ao Senhor, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para o prêmio da soberana vocação, prossigo para o alvo. É isso que a gente tem que fazer. Como cristãos, né, servos de Deus, ainda que o hoje está difícil, vamos prosseguir para o alvo. Amém, Dani? Amém, amém. Obrigada. Você que está aqui nos assistindo, curte, compartilha, manda para alguém que está precisando ouvir esse testemunho, que pode estar passando pela mesma situação, porque Deus, da mesma forma que trabalhou na vida do Lucas, também pode trabalhar na sua vida, na sua família. Pode criar um caminho para você, sim. Você é um escolhido de Deus. Você é aquele que foi chamado para fazer parte da família de Cristo. Então, você que ficou até aqui, comenta que sou escolhido, fala o tanto que esse testemunho te edificou, passa para quem está precisando, porque o nosso intuito aqui é alcançar as almas, é aquela pessoa mais simples e humilde, que às vezes não tem tempo, às vezes está acamado, não consegue ir para o culto, pode ouvir um testemunho aqui e ser edificado, ser alcançado, que essa palavra toque no seu coração, que você possa sentir o toque do Espírito Santo, porque o nosso Deus, ele fala através de tudo, né? Tem muitos pastores que até aí eu também compartilho desse pensamento, até a natureza fala.
Se você observar, né, o salmista falava sobre as coisas comuns do dia a dia. E é dessa forma, a natureza fala, tudo à nossa volta fala, não é nada místico, é o Senhor, é o Espírito Santo. Então eu quero agradecer a cada um que ficou e nos acompanhou até aqui, que você se lembre que você é um escolhido de Deus. Deus abençoe.